Então agora ao capítulo 45 e o título desse capítulo, Mente Enferma. Os trabalhos já estavam em plena atividade e Aniceto pediu que André Luiz e Vicente reparassem que ali na reunião não se encontravam apenas irmãos desencarnados enfermos, mas irmãos encarnados igualmente enfermos que vinham às reuniões em desdobramento para também receberem o auxílio necessário para suas dores. E Aniceto pede para que André Luiz e Vicente reparem num senhor muito bem vestido, muito distinto, que estava ali conversando com o senhor Bentes. O senhor Bentes, ele era o doutrinador, colaborador da irmã Isabel. E André Luiz e Aniceto fala, reparem como ele está rodeado de sombras. E veja ainda que ele está rodeado de pequenas nuvens em volta ao longo do cérebro. O nome desse senhor era Dr. Fidelis. Ele era um homem bastante orgulhoso, de uma intelectualidade bastante elevada, e ele mantinha essa conversação com Bentes, mas nós vamos ver no decorrer da conversa que ele estava procurando algumas respostas às indagações que ele tinha, mas na realidade ele só queria ouvir aquilo que ele já tinha preconcebido dentro da crença dele, dentro do que ele acreditava. E ele começa dizendo assim para Bentes: Bentes, já devorei extensa literatura relativa à sobrevivência humana e, todavia, nunca obtive resposta. O Espiritismo está cheio de teses sedutoras, mas o terreno se mostra cheio de dúvidas. A obra de Kardec, inegavelmente, representa extraordinária afirmação filosófica. E ele também disse a Bentes que ele frequentava muitas reuniões espíritas à procura de algumas coisas, algumas respostas que o satisfizesse, mas que, no entanto, ele nunca havia encontrado resposta alguma e que ele achava que todas as manifestações mediúnicas eram mistificações. Bentes, muito carinhoso, tranquilo, sereno, ele diz ao Dr. Fidelis: Dr. Fidelis, o Espiritismo não deva fugir a toda espécie de considerações sérias. Contudo, creio que a doutrina é um conjunto de verdades sublimes que se dirigem de preferência ao coração humano. É impossível auscultar-lhe a grandeza divina com a nossa imperfeição, faculdade de observação, ou recolher as águas puras com o vaso sujo dos nossos raciocínios viciados nos erros de muitos milênios. A revelação de ordem divina não é trabalho mecânico, em leis de menor esforço. Então ele estava de uma forma muito carinhosa, muito acolhedora, dizendo a esse nosso irmão, o Dr. Fidelis,
que para nós recebermos os ensinamentos, nós precisamos também procurar estar com as mentes e os corações abertos e aclarados, e principalmente nós que estamos aqui nos capacitando para sermos médiuns, sabemos que quanto mais nós nos modificamos, quanto mais nós nos renovamos, quanto mais nós ressignificamos algumas crenças, nós vamos nos tornando vasos mais limpos. Nós vamos compreendendo mais, nós vamos tendo uma amplidão maior da nossa visão. E como Bentes mesmo falou, todos esses ensinamentos e a revelação de ordem divina não é um trabalho mecânico, ela exige de nós um esforço, exige de nós o esforço da transformação, o esforço de reconhecermos em nós o que nós devemos modificar. Mas Dr. Fidelis, sempre com uma resposta na ponta da língua, diz a Bentes: Bentes, você fala como um homem de fé, esquecendo que meu esforço se dirige à razão e à ciência. Quero referir-me às lições inevitáveis da consulta livre, as farsas mediúnicas de todos os tempos. E Bentes, mais uma vez, muito amoroso, explica para ele que eles estariam cometendo um erro muito grande se colocassem toda a responsabilidade doutrinária nas organizações mediúnicas. E ele ainda explica: os médiuns são simples colaboradores do trabalho de espiritualização. Os médiuns, todos nós estamos aqui nos capacitando para sermos médiuns, nós somos falíveis, nós erramos, nós acertamos e cada um de nós vai responder pelas suas responsabilidades, pelos seus atos, mas somos falíveis. E não é certo, Bentes está querendo dizer que não é certo colocar a responsabilidade de toda uma doutrina nos ombros dos médiuns. E ele continua dizendo, tentando aclarar a mente do Dr. Fidelis. Ele diz: a doutrina é uma fonte sublime e pura. Fonte da qual cada companheiro deve beber a água da renovação própria. Cada um de nós deve se esforçar para a sua renovação. Quanto às fraudes mediúnicas que se refere, é forçoso reconhecer que a pretensa inafabilidade científica tem procurado converter os mais nobres colaboradores dos desencarnados em grandes nervosos ou em simples cobaias de laboratório. No entanto, Dr. Fidelis, ele não consegue ouvir e nem enxergar nada do que ele já não tenha preconcebido na sua crença. E Bentes tenta conversar com ele de uma forma muito amorosa, mas tentando abrir os seus olhos. E Aniceto, conversando com André Luiz e Vicente, vendo aquela cena, né, aquele diálogo entre Bentes e Dr. Fidelis, ele pergunta aos dois: repararam como esse homem traz a mente enfermiça? É um dos curiosos doentes encarnados, tem vasta cultura e, todavia, traz o sentimento envenenado. Tudo que lhe cai nos raciocínios participa da geral intoxicação.
É pesquisador de superfície, como ocorre a muita gente. Tudo espera dos outros, examina seus semelhantes, mas não escuta a si mesmo. Quer realização divina sem esforço humano. Reclama a graça, formulando a exigência. Quer o trigo da verdade sem participar da semeadura. E espera a tranquilidade pela fé, sem dar-se ao trabalho das obras. Estima a ciência sem consultar a consciência. Prefere a facilidade, sem filiar-se à responsabilidade. E André Luiz e Vicente ficam bastante impressionados com o diálogo, que eles viram e com as considerações de Aniceto. E Vicente pergunta a Aniceto: mas afinal de contas, o que deseja esse homem? E Aniceto explica: também ele teria imensas dificuldades para responder. Para nós outros, Vicente, o Dr. Fidelis é um desses enfermos que ainda não se dispuseram a procurar o alívio pelo demasiado apego à sensação.